Mais uma vez, cumprimentamos todos aqueles que acompanham a rede Novo Tempo no YouTube, aqueles que acompanham a Rádio Clube de Sintra, para o nosso encontro semanal de estudo da Bíblia, no programa Bíblia Aberta, em particular no estudo de Apocalipse 14. Temos diante de nós mais um assunto, mais um tema, ou subassunto, subtema, relacionado às 3 mensagens angélicas que já em semanas anteriores acabei por mencionar qual o manual que serve de estudo. Se porventura gostaria de receber em sua casa e saber como obter, para poder também estudar mais em detalhe ao longo da semana, é só procurar o contacto da publicadora Servir, em que conseguirá obter este manual que está aqui na minha mão, para quem está a ver em vídeo, com o título 3 mensagens cósmicas. Quem está na rádio, da mesma forma, procurando por publicadora Servir, rapidamente vai encontrar o contacto e pode obter este manual para rever as lições que já estão para trás, a desta semana e aquelas que também seguem, que iremos estudar à frente. O meu nome é Filipe Reis, eu estou mais uma vez acompanhado por Francisco Marques. Olá, Francisco. Olá, Francisco, nós temos um título aqui que é um apelo hoje, no estudo número 7. Adorar o Criador. Adorar o Criador. Ora, nós já falámos muito acerca do tempo em que nós estamos, falámos da Igreja, falámos do grande conflito entre dois senhores, não é? Falámos daquilo que Deus fez pela Igreja através do Evangelho Eterno, do apelo que nos faz de o temer, de lhe dar glória, não é? Falámos na semana passada de que nós vivemos mesmo no último período da história da Terra, onde tudo está para se decidir, e agora surge aqui um apelo de adorar o Criador. Nós vivemos num mundo que muita coisa é adorada. Exatamente. Aqui o contexto é, mais uma vez, a primeira mensagem angélica que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo e adorai o Criador, não é? O que é adorar o Criador? Temos que ver quem é o Criador. Desde logo. Não é? O apelo é para nós, já sabemos. O apelo é para nós. Agora, quem é o Criador? Em Apocalipse 4:11 diz que digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Então o Senhor é o Criador, é isso que diz a Bíblia? Agora, que Senhor será este? Vamos ao Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito interessante o que está aqui. Porquê? Tanto o versículo de Apocalipse como o primeiro versículo de João, é que tu leste tentando responder à pergunta, temos que ver quem é o Criador. Bom, isto remete-nos logo para as primeiras palavras de toda a Escritura, porque as primeiras palavras que aparecem, não as que foram redigidas, porque as primeiras terão sido o livro de Jó, não é? Mas na ordem que nós temos da Escritura, as primeiras palavras que aparecem são: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, há uma preocupação desde o início até ao fim, passando pelo meio, naturalmente, não é? De apontar que existe um Criador, que há aqui um Deus, que há aqui um verbo, que era Deus, há aqui uma palavra, que é Criador e que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Quando diz Deus, quando diz Senhor, quando diz Verbo, está a identificar claramente quem é o Criador. Portanto, a Bíblia não deixa muita margem para dúvida. Que é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Deus o Filho. Porque repara que quando tu lês lá em Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E depois diz: façamos o homem. Façamos, está no plural. Vemos aqui uma alusão, por um lado... Cooperação divina na criação?
Exatamente, tens por um lado o Espírito Santo envolvido, não é? Quando vais a João 1, vês que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, ele está também, Deus o Filho, o verbo, não é? Que foi o verbo encarnou e habitou entre nós, portanto este é também o querido, ou seja, toda a divindade está envolvida no processo da criação, tendo aqui Jesus, a pessoa de Jesus, ou seja, Deus o Filho, um papel proeminente neste processo criativo. A Bíblia também diz que o Pai entregou todas as coisas na mão do Filho. Exatamente. E o Filho diz: este mandamento recebi de meu Pai, não é? Podemos dizer que o Pai tem uma autoridade absoluta e o Filho tem uma autoridade delegada, que não é por isso que é menor ou desvalorizada, naturalmente. A Bíblia aponta claramente para a existência de um Criador. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós cremos na criação a partir do nada, pelo poder da palavra desse mesmo Criador. Alguém poderá dizer: mas Adão não foi criado a partir do nada. Adão foi criado a partir do pó da terra e da água, daquela mistura de barro. Bom, mas aquela terra e aquela água foram criadas a partir do nada, não é? Desde o primeiro átomo que existe fora do nosso mundo, porque já havia muito antes de haver aqui a nossa terra, tudo foi criado a partir deste poder criador de Deus. E agora, Francisco, se porventura nós temos aqui na audiência algum jovem que vai no autocarro a caminho da sua escola ou da sua faculdade, esse jovem estudante, ou adulto até, estará justamente pensando o quê? Bom, mas isso que estão aí a dizer é um mito, é uma lenda judaica para explicar as origens. Porque, na verdade, aquilo que a ciência já descobriu é que nós existimos hoje através de um processo evolutivo que começou lá atrás. Ainda não sabemos muito bem, não sabemos se foi o bosão de Higgs, se foi outra coisa qualquer, uma explosão cósmica que deu origem, ainda não temos tudo muito bem explicado, mas isso de criador é apenas uma lenda, é apenas um mito. Como é que nós responderíamos a um argumento desses? É assim, isto lá está, depende dos olhos com que olhamos para as evidências, não é? Quem acredita em Deus, acredita na palavra revelada, tem outra visão relativamente às nossas origens. Então a diferença está no padrão que tu assumes para definir o que é certo e o que é errado. Exatamente. Exatamente, ou seja, aqui existe a teoria da evolução, como nós sabemos, mas... Engraçado que lhe chamam teoria. Exatamente. A Bíblia chama Semana da Criação, não chama Teoria da Semana da Criação. É um debate, aqui em Portugal até não é muito falado, mas noutros países nós temos cientistas cristãos que têm bons trabalhos científicos com base no relato bíblico e nas evidências disponíveis na própria natureza relativamente à origem das espécies. Por que razão é que eu faço esta questão, Francisco, aqui para pensarmos um pouco? Existe uma crítica, uma leitura crítica das Escrituras que defende que Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11 é uma história que foi contada para explicar, apenas e só, não é? E portanto, como existe a crença num determinado Deus e não se quer afastar esse Deus daquilo que é as nossas origens, então criou-se essa história que é mais mitológica do que literal, não é? A minha outra questão agora na sequência disto é: se não existiu a criação conforme está em Gênesis 1 e 2, alargando até ao período do dilúvio, vamos dizer assim, se aquilo é tudo uma construção lendária e mitológica da tradição judaica para explicar as origens, encaixando Deus na nossa cosmo e mundivisão, se isso não existiu, ok, literalmente, então não existiu um Criador. Se não existiu um Criador, para que é que aparece aqui um apelo nas Escrituras para adorar um Criador? Estamos aqui num beco sem saída. Mas aí a questão que tu estás a levantar tem a ver com alguém ateu que não acredita em Deus e, portanto, também não lhe faz diferença. Não lhe faz diferença. Agora,
dentro do cristianismo, os cristãos mais conservadores continuam a aceitar a semana literal da criação, não é? Portanto, isso não é posto em causa dentro das várias denominações cristãs. Conservadoras continuam a aceitar, mas há também cristãos mais liberais que têm exatamente essa mesma visão que tu acabas de dizer, que de uma evolução teísta, a semana da criação não é uma semana literal. Deus, na verdade, criou a matéria, mas deixou as coisas. Exatamente. E inclusivamente consideram que os primeiros 11 capítulos de Gênesis são mitológicos, só a partir de Abraão é que de facto já começa a ter ali algum rigor histórico, vamos pôr as coisas nesses termos. Eu, por acaso, nunca falei com nenhum cristão assim com algum vagar nesse sentido, que acredito nisso, mas a grande questão é, então qual foi o papel do sacrifício de Cristo na cruz? Não é? Para que Jesus vir a este mundo, encarnar, sacrificar, se não houve pecado de Adão? Então aqui o plano da redenção fica um bocado dúbio, é necessário esclarecer ou seja, alguns conceitos. Não? De outra forma, nós estamos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem este manual que eu mostrei há pouco, e noutro trimestre terá outros, não é? Como já teve dezenas deles, para estudo da Bíblia. Se nós retirarmos a literalidade dos primeiros capítulos da Bíblia, na verdade destruímos toda a Bíblia. Porque se não há um Criador, então, olha, e vamos já fazer aqui um apelo para a lição da semana seguinte. Também não há um dia especial para observar e santificar. Também não houve a queda. Isto nem interessa quando é que começou, quando... Nem a instituição do casamento. Nada. Nem interessa se está a fazer bem, se está a fazer mal. Simplesmente está. É o que é. Exatamente. Não há nada disso. Não há o casamento, como tu disseste. Isto é apenas uma relação física que nos dá uma determinada satisfação e fica só por ali. É o que é. Instinto de sobrevivência, de procriação. E para que é um salvador? Salvar de quê? Se não existiu queda, se não existiu pecado e aquilo é uma história inventada. Claro, não é? Portanto, toda a Bíblia, ela fica destruída ao não reconhecer a literalidade dos seus primeiros capítulos. Agora, Francisco, estabelecendo esta premissa fundamental, que para nós ela é indiscutível, ela é clara, e temos que o dizer que partimos deste princípio. Há um Deus Criador que criou a partir do nada, ou a partir de matéria pré-existente que ele tinha criado a partir do nada, ok? Pré-existente, porque já existia na semana da criação, apenas e só isso. Não pré-existente ao próprio Criador, que isso não acontece, claro. Não é evidente. E, portanto, se aquilo reconhecemos esse Deus como Criador, reconhecemos essa criação que foi realizada em 7 dias literais de 24 horas consecutivas, ok? Conforme está em Gênesis 1 e 2, não é? Reconhecemos esse Deus como Criador. A pergunta é: o que é adorar esse Criador? A Bíblia apresenta instruções. O que é a verdadeira adoração? Ou existe uma falsa adoração? Para existir uma verdadeira, é porque existe uma falsa, e se há um apelo é porque justamente para fugir da falsa adoração. Em Crónicas 16:29 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Eu queria chamar aqui a atenção para o trazer presentes. Nós, quando damos um presente a alguém, estamos a pensar naquilo que a pessoa gosta de receber e não tanto naquilo que eu gostaria de receber, porque se eu gosto de receber, eu compro para mim, não compro para os outros, não é? Agora, quando dou a alguém, eu tenho que pensar o que é que a pessoa gosta, o que é que ela precisa, o que é que lhe faz falta. Normalmente, as grandes questões, quando se pensa em dar uma prenda a alguém, é essa questão, é essas questões que tentamos responder e vamos comprar nesse sentido. Ou se vamos sem ideia nenhuma e vamos a uma loja e olhamos para as coisas, será que isto lhe faz falta? Será que isto ela gosta? Será que isto ela necessita? Será que isto vai lhe trazer alguma alegria? Não é? E é esse o critério. Então, quando nós a verdadeira adoração deve ser feita não do ponto de vista do gosto do adorador, mas do ponto de vista daquilo que o ser adorado vai pedir, precisa, quer, gosta e manda. O ser que adora, queres dizer, não é? O ser que vai ser adorado. O ser vai ser adorado tem que ser do ponto de vista dele, do que ele quer, do que ele gosta, do que ele pede, não é? É nesse sentido. E, portanto, temos que pensar o que é que Deus pede de mim, o que é que Deus quer
como é que quer que eu o adore? Quando nós levamos o presente para Deus. Ou quando nós levamos então o nosso presente para Deus. Eu estava aqui no meu raciocínio enquanto estava a ouvir, porque Deus também nos dá presentes. Sim, não é necessariamente o presente que nós gostamos, mas é o presente que nós necessitamos. Não é? E neste caso aqui é o presente que nós damos a Deus. É, porque Deus não necessita de nada de nossa parte. Exatamente. E tanto a questão da falsa adoração põe-se porque quando nós lemos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, diz assim: nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ou seja, o invocar o nome do Senhor por si só não é garante de uma verdadeira adoração. Claro, de quando adoraram o bezerro de ouro também chamaram eis aqui o teu Senhor Jeová, não é? Exatamente. Muitos naqueles dias vão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Portanto, eles profetizaram. Em teu nome não expelimos demónios? Eles expeliram demónios. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles fizeram milagres. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, eu gosto de traduzir, não sei se alguém que saiba mais teologia do que eu concorda com esta tradução, por ilegalidade. Ou seja, vós que estáis ilegais, ou seja, que transgredis, vós que transgredis os mandamentos do Senhor. Portanto, o que leste diz que não é uma simples profissão de fé, que é uma verdadeira adoração. É preciso haver evidências na vida do adorador de uma transformação pelo poder do Espírito Santo. Há aqui um versículo em João 4:23 que diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, só por aqui quer dizer que já existem falsos, não é? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Exatamente. Deus não aceita qualquer adoração também, porque diz aqui que procura estes para seus adoradores. E há um texto bíblico que vai até traçar um pouco do perfil do falso adorador, que está em 2ª Epístola de Timóteo 3, 1 a 5. Eu vou ler numa versão menos usada, a nova versão transformadora, mas que nos dá aqui alguns detalhes interessantes. Diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Desculpa lá, então o eu e o dinheiro é porque é o Deus a ser adorado, é exatamente. Isso? Ou seja, é o que eu quero, o que eu gosto. Não é? Lá se vai o Deus Criador, mais uma vez. E lá está, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, adoração profana. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, lá está, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Este cheio de si, não é? Este amarão a si mesmas, isto já parece aquela descrição da corrupção de Lúcifer, não é? Encheu-se o teu coração, Lúcifer encheu-se de si mesmo, não é? E depois diz que serão religiosas apenas na aparência, tanto o texto bíblico ainda, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Ou seja, uma rejeição do Evangelho eterno. Declarada mesmo. Exatamente. Fique longe de gente assim. É engraçado que poderíamos pensar, todos que vão a uma igreja, todos que frequentam um culto, que são adoradores, mas não é isso que acontece, por aquilo que nós vemos aqui. E um exemplo nós encontramos em Gênesis 4, podemos ler o texto, versículos 3 e 5, a famosa história de Caim e Abel irem adorar perante o Senhor. Diz: aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, Filipe, foram os dois a adorar ao mesmo sítio, ao mesmo Deus. Como é que é? Todos eles deram aquilo que acharam. O melhor que tinham, não é? O melhor que tinham, não é? Porque é que uma é aceita e outra não. Porque esta distinção aqui. Sim, porque Abel deu o melhor que tinha. Caim também deu o melhor que tinha. Havia aqui se calhar uma diferença. Talvez um deu
o que Deus pediu e o outro não deu o que Deus pediu. Ou um deu aquilo que Deus gostava, o tal presente, Isso. a pensar no que é que Deus quer, no que é que Isso. Deus gosta, e o outro eu vou dar aquilo que eu gosto, não é? Aliás, À minha maneira. se calhar vai ainda mais longe, Francisco. Abel, além de ter dado a oferta que Deus gostava e que Deus disse para ser oferecida, Abel deu uma oferta que apontava para fora dele mesmo, apontava para o próprio Cristo. Deus, isso, que estava a ser Remissão adorado. do pecado. Isso. Caim não. Caim disse, eu vou esquecer esse Deus, porque eu não vou dar um cordeiro. Claro que o cordeiro é um animal, mas numa cerimónia de adoração representava o cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. Apontava para fora de nós. Caim não. Eu vou dar o melhor que eu tenho, o melhor do meu esforço, o melhor da minha capacidade. Deus não aceitou essa adoração. E repara noutra coisa, que eu agora me lembrei, esteticamente, o que é mais bonito de se ver? Uma taça de frutas ou um animal morto e ensanguentado? Degolado e a escorrer sangue. Não é? Isso já nos diz muita coisa, e há pouco, isto também nos leva, há bocadinho que referias a adoração do bezerro de ouro, foi a mesma coisa. Portanto, foram questões, nós conhecemos a história, não é? Eles adoraram o bezerro, quando Moisés estava no Monte Sinai e apenas Arão ficou responsável pelo povo. Que era o sacerdote, por sinal. Sim, que era o dirigente do acampamento. Religiosamente era o chefe máximo. Exatamente. Depois de Moisés. Exatamente. E eles acabaram por adorar o bezerro de ouro, e depois de terem o bezerro de ouro pronto, disseram, amanhã será festa ao Senhor, ou festa a Jeová. Portanto, este é o teu Deus. Exatamente. Eles estavam a adorar o verdadeiro Deus. O que é que acontece? O background cultural que eles traziam do Egito levou a uma falsa adoração. O que é que isto significa? Que a cultura não é desculpa para aceitarmos todo e qualquer tipo de adoração, na medida em que aquele que é convertido também tem que ser aculturado à nova religião. À nova religião, e não trazer para a nova religião os hábitos culturais que trazia. Vou-te dar um exemplo desses, que nós podemos tirar a partir da Sagrada Escritura, e é sempre um problema quando nós nos deixamos aculturar pelas nações e religiões vizinhas, não é? Temos o caso de Ló. Ló aproximou-se tanto da impiedade ou da iniquidade, conforme disseste há pouco, que mesmo depois de ele ter saído lá, e dizemos muito bem que a esposa saiu fisicamente, mas o coração dela não saiu, ficou lá. Mesmo depois de ele ter saído, diz o relato bíblico que ele deitou-se com as filhas e teve um filho que também era neto ao mesmo tempo. Isto é uma coisa assim um bocadinho assustadora. Onde é que Ló foi tirar esta ideia? De onde é que ele fez isto e achou que isto poderia ser? Mas se calhar ele não estava bom da cabeça dele. 3 pessoas que não estavam boas da cabeça. Se fosse uma... Ele foi embriagado para todos os efeitos, mas o que então, e as filhas não sabiam que aquilo não era correto? Mas eram coisas que estavam já muito habituadas. É verdade. No sítio onde viviam. É verdade, com toda a certeza. Agora, podemos também dar aqui outro exemplo, que é o quê? Quando José é levado para o Egito e a esposa de Potifar se insinuou a ele, José poderia ter dito assim, não está ninguém a ver, o meu senhor não está aqui, a minha família está longe, ninguém vai saber nada disto. Mas a resposta dele, como poderia eu fazer tal coisa contra ele? Ele não deixou que a cultura ímpia daquela senhora influenciasse os valores que ele tinha da sua cultura religiosa. Okay? E isto é tremendamente importante no âmbito da adoração, não é? Porquê? Porque nós podemos facilmente fazer um culto, porque um culto trata-se de adoração, não é? Fazer um culto conforme aquilo que nós achamos melhor e não conforme aquilo que Deus pede. Este é um problema que nós temos. E a própria Bíblia diz que enganoso é o coração. Exatamente. E se nós lermos em Jeremias 17, 9 a 10, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus avalia o nosso caráter, mas também temos que ter noção enquanto criaturas e sobre a influência do pecado em que vivemos, das más tendências que temos, não é?
que temos que duvidar muito sempre de nós próprios e estarmos mais firmados no que diz a palavra de Deus. Alguém disse, eu não sei se eu vou citar, mas vou colocar a ideia, não é? Que devemos nos modernizar sem nos mundanizar, não é? Ou seja, podemos fazer as coisas de uma forma nova, sem colocar em causa os princípios antigos, os marcos antigos. E isto é muito difícil nós fazermos isto. Pois, eu também... a questão, por exemplo, dos missionários que foram para os povos que viviam isolados. Viviam isolados e muitos deles viviam nus. Os missionários não passaram a andar nus, mas os convertidos passaram a andar vestidos. Aliás, há um outro exemplo, já agora que nesse contexto, eu vou mencionar da Escritura, que foi o quê? Nós temos uma pessoa, uma mulher, que é ascendente de Cristo, da linha genealógica de Cristo, que ela nem era judaica, que é Ruth, não é? Ruth era moabita. Já agora, moabitas são os descendentes daquela relação de Ló com uma das filhas, não é? Portanto, e Ruth surge nessa sequência. Quando Ruth e a sua cunhada e a sua sogra ficam viúvas, não é? A sua sogra vai regressar a casa e há uma frase, Ruth compromete-se e tem o desejo de acompanhar a sua sogra. E a sua sogra diz, não, volta para a tua terra. E depois Ruth, o que é que ela vai dizer? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Quando Raabe... Ou seja, a tua cultura será a minha cultura. Eu vou mudar a minha cultura para assumir a cultura da tua religião. Quando Raabe foi resgatada pelo exército, pelos israelitas, que lhe prometeram, não é? Ela continuou com a vida que estava? Ela continuou com a profissão que tinha? Ou ela mudou? Ou ela aculturou-se à religião que tinha assumido? Nós podemos ver isto até na questão da imigração. A imigração nunca é problema quando o imigrante não deturpa e não destrói a cultura do local para onde ele vai. E devem existir portugueses em todos os países do mundo, provavelmente. Os portugueses imigrantes não são nenhum problema em nenhum país do mundo. Bem pelo contrário, são elogiados pelo contributo que dão àquela sociedade. Porquê? Porque não vão destruir, vão-se inserir, mantêm os seus traços distintivos, não é? Continuam a ouvir o nosso folclore, as coisas que nós temos daqui, mas não vão destruir aquela terra que está lá, não vão colocá-la diferente. Não se pode dizer isto acerca de todas as culturas do nosso mundo. Mas no campo religioso, isto é muito importante nós percebermos isto, não é? Até que ponto o mundo que nos rodeia, as nações que nos rodeiam, influenciam de tal maneira a nossa existência, porque nós não vivemos como ermitas no meio de uma gruta na montanha, como é evidente, não é? Nos influencia de tal maneira que corrompe e que coloca em causa aquilo que é não apenas, e agora vou alargar, não apenas o conteúdo, a substância, a essência, mas também a forma da nossa adoração. Não é? Exatamente. Agora, Francisco, nós temos aqui, vamos ler aqui alguns versículos com algumas ideias. Nós temos aqui Apocalipse 1:9, onde João diz, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, olha que expressão curiosa aqui, companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Ele identifica-se aqui como nosso irmão e como companheiro da aflição. Curioso isto, não é? Exatamente, porque vivemos num contexto de grande conflito. Ele vai, no fundo, é assim, olha, eu estou a passar um mau bocado e eu vou-vos explicar como é que vai ser o vosso mau bocado. No fundo, ele está a identificar-se com aqueles que serão perseguidos pelos poderes contrários ao povo de Deus, que o próprio livro do Apocalipse nos vai depois descrever. Não é? E que também, nós podemos citar aqui um versículo que não está em Apocalipse, que é Atos 14:22, que diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isto também faz parte. Ou seja, o adorar o Criador vai ter como implicação uma tribulação. Exatamente. Aliás, todos aqueles que piamente quiserem viver em Cristo serão perseguições. Aliás, Timóteo 3. Exatamente. O facto de nós estarmos aqui assim a defender uma semana de 7 dias, não é? Da criação e de considerar que Deus é o Criador, já nos estamos a pôr sob... fanáticos religiosos fundamentalistas. Exatamente. Romanos 1:20 diz, a propósito desses tais fundamentalistas, aliás, já agora...
etimologicamente, eu quero ser um fundamentalista. Ou seja, bem fundamentado. Bem fundamentado. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus, não é? Com certeza. Romanos 1:20, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina e não têm desculpa alguma. Ou seja, a revelação que Deus nos dá é suficiente para eu reconhecer como Criador. Ou seja, a própria natureza já testifica do próprio Criador. E, portanto, não há desculpas, porque a forma como tudo está organizado, em termos de leis científicas, toda a organização da natureza revela que há um organizador por trás. Não é? Claro. É curioso que, uma vez vi alguém, Francisco, que dizia o seguinte: quem é que me pode explicar isto? Para quem está na rádio, eu estou a segurar uma esferográfica, uma caneta. Quem me pode explicar o funcionamento disto? E rapidamente alguém disse que o funcionamento é muito fácil de explicar. Portanto, isto é um pedaço de um derivado do petróleo que foi manipulado, que foi trabalhado, não é? Também um pedaço de metal, tudo retirado da natureza. Aqui um pedaço também de plástico, de derivados do petróleo, que foram manipulados, colocados nesta forma, com peças que encaixam uma na outra e que têm um líquido que escorre e que, riscando num papel, ele permite escrever. Toda a gente percebe como é que isto surgiu, como é que isto foi projetado, planeado e o funcionamento, ok? Se eu disser que isto que eu tenho na mão, uma esferográfica, é o resultado de um processo evolutivo, uma explosão, os materiais que explodiram, e passado milhões e milhões de anos, os materiais assumiram esta forma, encaixaram perfeitamente aqui, direitinho, e permite que este aparelho funcione, quem é que vai acreditar nisso? O melhor cientista do mundo acreditaria nisso? Então por que razão eu vou acreditar isso em relação ao cérebro humano, por exemplo? Em tudo aquilo que existe na natureza, a maneira como tudo encaixa. Mas, Francisco, apesar de todas essas coisas, da grandiosidade de toda a criação, nós temos também um Deus que está próximo de nós. Exatamente. Não é? E isso leva-nos, por exemplo, ao adorarmos Deus como Criador, ao reconhecermos que somos criaturas, obra das suas mãos, também isso envolve uma transformação e, portanto, somos novas criaturas, porque Ele, assim como criou o universo, também nos pode recriar, fazendo recuperar a imagem e semelhança, aquilo a que a Bíblia chama o novo nascimento. O salmista canta o Criador, porque estamos a falar de adoração, de poesia, de música, de cânticos, não é? De palavras que expressam a nossa gratidão. Eu gosto muito aqui do Salmo 139, eu vou ler do versículo 15 até ao versículo 18, que diz o seguinte: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles, se as contasse, seriam um maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ou seja, o reconhecermos Deus como nosso Criador, dá-nos uma segurança em termos de prevenção contra crises existenciais, digamos assim, porque sabemos de onde vimos, fomos projetados antes mesmo da nossa própria existência. E, portanto, isto dá-nos um conforto, uma segurança e uma tranquilidade que não tem preço. Não é um Deus que está longe, é um Deus que está perto. Sabemos de onde viemos, sabemos porque estamos aqui. E que nos conhece intimamente. Sabemos porque estamos aqui também, e mais importante de tudo, também sabemos para onde é que nós vamos, não é? Esta questão do Deus Criador, Francisco, ela está intrinsecamente associada ao Evangelho e ao juízo, porque nós já dissemos no início que se não existe esse Deus Criador, então não existe a queda, não existe um Salvador, não há necessidade nenhuma de boas novas. E ao mesmo tempo, também nunca seremos julgados.
E isto aqui, se calhar, alguns acharão que é uma boa notícia, não é? Claro, quem quer viver sem regras ou com as suas próprias regras, é melhor não ter ninguém para me avaliar se eu fiz bem e se fiz mal. Mas a Bíblia, o mesmo Deus que é Criador, é o mesmo Deus do Evangelho, das Boas Novas, ok? Que é o mesmo Deus Salvador, mas também é o mesmo Deus do juízo, que nós falámos na semana passada acerca da hora do juízo. Colossenses 1, vamos ler aqui alguns versículos, a partir do 12 diz: dando graças a Deus Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Evangelho aqui. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cá está o Salvador. Se não há queda, não há necessidade do Salvador. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por eles, uma ideia que nós já tivemos aqui. Ou seja, Francisco, retirar, colocar fora de cena o Deus criador é destruir, conforme a ideia que eu disse há pouco, completamente toda a mensagem da Bíblia. Se não existe Deus, a Bíblia é a maior farsa que já existiu na história da humanidade. E muitos tentam ir por esse caminho. Com certeza, mas a conclusão inevitável vai ser essa, não é? Ou seja, o que eu também vejo perante esta situação é que acabo por ver mais coerência no ateu do que no cristão evolucionista. Exatamente, não é? Isso mesmo. E depois isso lá estar compromete até o próprio plano da redenção, que não faz sentido Nenhum. Aqui, não é? Se nós lermos em Romanos 5, 17 a 19, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, e aqui está-se a referir obviamente a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Claro. Está aqui a fazer o contraste entre Adão e Cristo. Apontando para a criação. Se Adão é um mito, Cristo não faz sentido. Vai salvar o quê? Por causa do quê? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Claro. E portanto temos aqui um plano de recuperação de um acidente de percurso que foi o pecado. E portanto, ao negarmos a semana da criação e o relato de Gênesis, estamos a negar a existência do próprio pecado. Ainda te vou dizer mais, Francisco. Não foi Jesus que disse que lá no princípio homem e mulher os fez? Aliás, foi ele próprio que os fez, não é? Exatamente. Portanto, se aquilo é um relato mitológico e lendário, nós estamos a fazer de Jesus mentiroso. Exatamente. Porque Jesus referiu-se àquela história como real, lá no início. Ou seja, não dá para dissociar a queda da cruz. Não dá. Não dá mesmo. Não dá. Não dá mesmo. E a esse propósito, tu que és um homem da música até, embora leigo, não é? Não Sim, da tua claro, profissão, claro. embora leigo, tu que és um homem da música, tu gostarias de partilhar connosco aqui a letra de um poema, não é? É uma obra que eu gosto muito de Bach, que é a Paixão segundo São Mateus. Há um recitativo para contralto, portanto é um poema alemão, não é? Que é cantado, que diz mais ou menos o seguinte, isto traduzindo assim de uma forma livre do alemão para o português: Ah, Gólgata, infeliz Gólgata, o Senhor da Glória deve perecer aqui em ignomínia. A bênção e a salvação do mundo foi colocada como uma maldição na cruz. O Criador do céu e da terra é aniquilado. O inocente deve aqui morrer como culpado. Isto comove a minha alma, à Gólgata, infeliz Gólgata. Eu queria só chamar a atenção aqui para esta frase, que é: o Criador do céu e da terra, aqui é aniquilado. Referindo-se à morte de Jesus. Referindo-se à morte de Jesus. E referindo-se a ele como Criador. E referindo-se a ele como Criador. E, portanto, não dá para dissociar de forma alguma a criação da cruz, do plano da redenção, da vida eterna, não é? E, portanto, é de facto um desafio hoje em dia sermos biblicistas. Sabes que, Francisco, se não existiu lá o tal Criador,
já vimos que não tem lógica nenhuma isto de plano da salvação, isto aqui. Claro que nós não acreditamos nada nisso, acreditamos exatamente no contrário. Existiu lá um Deus Criador, conforme a Bíblia menciona, existiu a queda do homem e necessitamos desesperadamente e urgentemente de um Salvador. Se não acreditarmos nisto, para que é que nós pregamos a segunda vinda de Jesus e a restauração de todas as coisas? Mas restauração de quê? Isto sempre foi assim. Nunca houve outra coisa diferente. E há de evoluir naturalmente de acordo com esse ponto de vista. E então eu faço outra pergunta. Para que é que somos cristãos? Para que é que eu reclamo o sacrifício de Jesus? Se eu não acredito em Deus como Criador, Jesus foi um homem meio lunático que viveu lá atrás, que se ofereceu para morrer à mão dos romanos. Não acreditamos nada disto. Isto não tem lógica nenhuma, este tipo de raciocínio. O mesmo Criador que com as suas mãos juntou o pó e a água, o pó da terra e a água para fazer o homem e o moldou, porque não diz isto dos animais e das plantas, moldou o homem, as mesmas mãos são aquelas que se esticaram na cruz do Calvário para morrer por essa criatura que se tinha perdido, que tinha pervertido os seus caminhos, e é o mesmo Deus que prepara uma casa para aqueles que aceitarem o seu sacrifício. Isto é o que nós acreditamos, isto é o que diz a Escritura, e é justamente nisto que nós pregamos, naturalmente, e essencialmente porque Deus é o Criador de todas as coisas e se tornou o nosso Salvador. Amém. Creio que é um bom resumo Sim. para mostrar a importância do Deus Criador. Convidamos todos a refletirem justamente nesta ideia que a Bíblia nos apresenta, e nos encontraremos já na próxima semana para mais um estudo. Desejamos para todos a continuação das bênçãos de Deus.